o não passar ou o quase passar deve ser um motivador para que você passe na próxima tentativa. Isso aconteceu comigo na época do Cefet, porque eu não passei no Senai, aconteceu quando eu não passei no FMG, aconteceu quando eu não passei no ITA e quando eu não passei na Petrobras e depois passei. Sempre que eu fui reprovado num processo, ao invés de sofrer por causa daquilo e ficar mal, eu usava aquilo como um estímulo para que eu estudasse mais e passasse. O que a gente vai fazer hoje? O que eu vou fazer hoje, eu vou te passar 10 lições que eu aprendi na minha vida, ao longo da minha vida, sobre como aprender a estudar. Então hoje a conversa vai ser sobre isso. E essa conversa faz parte de uma série de conversas que eu vou ter com vocês aqui periodicamente, tá? Ainda não sei a frequência, se vai ser mensal, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, mas eu vou me esforçar ao máximo para ter essa conversa com vocês semanalmente. Então, para estar sempre ligado nessa conversa, você precisa clicar no sininho aí para receber as notificações e se inscrever no canal. Ou então seguir a gente no Instagram, de vez em quando eu vou abrir no Instagram. Bom, já tem umas pessoas chegando, tem 3 pessoas. E de novo, então o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou contar para vocês 10 lições que eu aprendi sobre como aprender mais rápido. E a maneira que eu achei mais eficiente para começar a ensinar vocês a aprender mais rápido é contar a minha história, de como que eu desenvolvi essa habilidade de aprender mais rápido. E a verdade é que, dia após dia, eu consigo aprender cada vez mais rápido. Hoje a minha taxa de aprendizagem é muito maior do que quando eu comecei, mas quando eu comecei era muito fraquinho. Então, assim, eu tenho um caderno aqui com algumas anotações, de vez em quando eu vou olhar para baixo, e o que eu vou fazer hoje? Eu vou te contar uma história, que é a minha história, eu vou te contar o meu caso, vou te contar o que aconteceu comigo, né? E como que eu aprendi a estudar e, consequentemente, como que eu aprendi a aprender mais rápido, e vou te dar 10 lições que eu tirei. Então tá, assim, bom, primeiro é importante você me conhecer. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou engenheiro em eletrônica pelo ITA, e eu também sou empreendedor. Tá? Você deve estar vendo essa conversa aí no canal do Quadro, e o Quadro é a empresa que eu montei junto com a Lucimara para democratizar o acesso à educação de qualidade. A nossa principal missão aqui é desenvolver nas pessoas o hábito de estudar com eficiência, de aprender com eficiência. Mas, apesar de eu ser um engenheiro formado numa escola muito boa, que é o ITA, ter passado por uma carreira muito legal, né? Trabalhei fora do Brasil, inclusive, e ter chegado hoje no que é uma empresa, e é uma empresa que eu toco junto com a Lucimara, e a gente tem uma equipe aqui de 40 pessoas, nem sempre foi assim. No início era bem diferente, e quando eu tinha meus 17 para 18 anos, não parecia que as coisas seriam desse jeito, né? Então eu vou te contar assim, toda a minha história. Como que começou a minha história com esse lance de estudar de verdade? Na educação básica, eu era um estudante bom, tá? Eu tirava notas muito boas. Eu era o primeiro, o segundo da turma. A minha briga era para ser o primeiro da turma. Mas eu estudava numa escola pública, numa escola estadual na minha região, lá no meu bairro. E era relativamente fácil ser um aluno que se destacava, né? Pelo menos para mim e para outros colegas que eu tinha lá. Então era um negócio relativamente tranquilo. E a primeira experiência que eu tive de processo seletivo, né, que vai testar mesmo o meu conhecimento, foi quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu tentei entrar no Senai para fazer um curso técnico, um curso profissionalizante. Então eu lembro direitinho que a minha mãe me acordou muito cedo, né, para ir para a prova do Senai. Ela tinha feito a inscrição para mim e falou assim: olha, você vai fazer uma prova tal dia para você aprender uma profissão, porque daqui uns dias você vai precisar começar a trabalhar, porque eu não vou ter condições de sustentar para a vida inteira. Então eu inscrevi você numa prova no Senai. O Senai é uma escola onde você vai aprender uma profissão, onde você vai aprender a trabalhar com máquinas, era alguma coisa na área de mecânica, se não me lembro. E fui eu lá para o Senai. Eu lembro que o Senai, quando eu fui, era num bairro chamado Horto, lá em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, né? Eu estou em Belo Horizonte hoje. E eu cheguei lá bem cedo, fui fazer a prova, e eu lembro que eu fui muito mal na prova. Eu não passei na prova para fazer o curso profissionalizante do Senai. Né? O que eu aprendi nessa situação? Eu não aprendi muita coisa, porque eu não tinha muita visão daquilo, né, de como que aquilo impactava a minha vida. Eu simplesmente fui reprovado num processo seletivo, né? Eu voltei para casa entendendo que eu tinha sido reprovado,
mas entendendo também que eu não estava entendendo nada, na verdade, não estava entendendo nada. Então, assim, a primeira lição que eu tive foi que eu não estava preparado. A primeira experiência que eu tive no processo seletivo foi uma experiência de fracasso, né? Foi uma experiência de derrota. Mas tudo bem, eu continuei vivendo a minha vida. E aí, nessa época, eu costumava ir para casa dos meus primos. Eu já tinha primos que tinham terminado o curso técnico, né? Um estava terminando o curso técnico e o outro tinha terminado o curso técnico. Esse que tinha terminado já trabalhava, e por ele trabalhar, ele conseguiu comprar um videogame, né? Na época ele comprou um Mega Drive, e de vez em quando eu ia para casa dele jogar videogame. Eles tinham muitos brinquedos legais, então eu ia para casa deles brincar, e eu lembro que o meu padrinho, né, o pai do meu primo, comprou um carro e o meu primo pagou uma parte do carro. E aquilo me deixou impressionado, assim, poxa, como que uma pessoa tão jovem consegue comprar um carro, né? Eu quero que isso aconteça para mim também. E daí eu fui conversar com a minha mãe para entender por que aquilo acontecia. E a minha mãe me explicou que é porque o meu primo trabalhava e ele tinha um emprego bom numa empresa boa, que na época era a Embratel. E ele só conseguiu aquele emprego porque ele tinha feito um curso técnico. E eu falei assim, eu também quero fazer um curso técnico, né? E daí as opções que tinham para fazer curso técnico eram o Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e o Coltec, que é o Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu fiz a prova, eu fui para fazer a prova dos dois. A minha mãe, ela percebeu que eu precisava de uma preparação para aquela prova, né? Então eu tinha ali os meus 14 para 15 anos. A minha mãe resolveu correr atrás de um cursinho para mim. Na época, na cidade, tinha um cursinho muito bom, famoso na época, chamava Orville Carneiro. Mas ele era caro, tinha que pagar. Então tinha o dinheiro da passagem, o dinheiro que eu ia gastar comendo na cidade e o preço do cursinho ainda que a minha mãe não tinha condições de pagar para mim, né? E eu tinha ali 14 anos. O que ela fez? Ela foi lá no Cefet e conseguiu uma bolsa num curso preparatório para a prova do Cefet dentro do Cefet. Tinha... Acho que na época eram 2 turmas, né, desse curso preparatório, e aí eu comecei a me preparar para o Cefet. Isso foi em 1995, eu estava com 15 anos ainda. E aí eu comecei a caminhada com a minha segunda experiência de processo seletivo, que era o Cefet, né, o curso técnico. E, poxa, quando eu entrei nesse processo seletivo, nesse curso preparatório, consegui lá essa bolsa, eu não sabia nada. Eu descobri... Tem um pessoal entrando no Instagram aqui. Eu descobri que eu não sabia, por exemplo, regra de 3. Eu não sabia regra de 3, que era uma coisa básica que todo mundo sabia. Então eu pedi um professor, eu fiz uma pergunta na aula, o professor falou assim, olha, isso aqui é regra de 3, a gente já deu essa aula, todo mundo sabe essa matéria, pede alguém para te ensinar, eu não vou parar nisso aqui agora. Eu tinha 14 anos, né, não entendia direito, falei, tudo bem. E eu comecei a pedir as pessoas ao meu redor para me ensinar a regra de 3. E acontece que essas pessoas não ensinavam, né? Até que uma moça lá, uma menina que estudava, uma menina muito simpática, ela falou assim, não, eu vou te ensinar a regra de 3 amanhã no intervalo. Então ela me ensinou no intervalo e eu aprendi regra de 3. E depois ela me ensinou a regra de 3 composta. E foi nessa época que eu aprendi regra de 3 e regra de 3 composta. Depois que eu aprendi regra de 3, né, tudo se abriu para mim naquela preparação, porque era tudo conteúdo do ensino fundamental, e por ser conteúdo do ensino fundamental, no final das contas, tudo vira regra de 3. Semelhança de triângulos, a regra de 3, probleminhas de para construir uma parede eu preciso de 3 pedreiros. Se eu quiser construir 2 paredes, eu vou precisar de quantos pedreiros? Isso é um problema de regra de 3. Se eu quiser construir a parede na metade do tempo, eu preciso de quantos pedreiros? Aí já começa a ser uma regra de 3 inversa. E o que vai acontecer se eu tiver o dobro de pedreiros para construir o triplo de paredes? De quanto tempo que eu vou demorar? Aí já é uma regra de 3 composta, então eram problemas mais complexos. Eu aprendi isso, e depois que eu aprendi esse conhecimento muito básico, né, eu comecei a andar mais rápido. Então, a primeira lição que eu preciso passar para vocês aqui, eu vou passar 10 lições hoje, mas a primeira lição é a seguinte, que para você ter um nível básico de conhecimento, aliás, a primeira lição é a seguinte, que para você começar a acelerar o seu aprendizado, você precisa de um nível básico de conhecimento.
Tá? Olha só o que aconteceu comigo, eu estava zerado. Aí eu aprendi regra de 3. Depois que eu aprendi regra de 3, que uma pessoa me ensinou, eu comecei a tirar notas melhores nas listas de exercícios, porque tinha muita coisa de regra de 3 nas listas, mesmo nas outras matérias. E aí, com esses resultados melhorando, a minha velocidade de aprendizagem ficou mais alta. Eu comecei a aprender mais rápido. Os alunos que antes me viam como uma pessoa assim, que, poxa, esse cara não sabe nada, não vai me ajudar em nada, começaram a me olhar diferente. Esse cara está aprendendo a matéria, de repente ele me ensina alguma coisa. E aí eu consegui entrar para um grupo de estudos, né? Eu consegui entrar para um grupo de estudos. Então eu tinha 3 colegas ali que a gente sempre estudava junto, né? E eu ensinava coisa para eles e eles me ensinavam. Nesse processo eu comecei a ensinar para eles e eu ensinava para outras pessoas. E aí eu comecei a ensinar para muita gente na turma, porque eu aprendia muito rápido, né? Porque eu construí essa base ali, que naquele caso era saber regra de 3. Eu já tinha outros conhecimentos da escola. E aí, nesse lance de aprender muito rápido e conseguir ensinar para muitas pessoas, eu lembro que eu atingi o meu ápice para uma pessoa de 15 anos, que quando eu fui fazer a prova do Cefet, eu acertei todas as questões de matemática. Todas as questões de matemática. É preciso ter um nível básico de conhecimento para começar a acelerar. Essa é a primeira lição, que eu aprendi logo que eu estava ali com os meus 15 anos. Eu não tinha consciência disso na época, mas com o tempo, entendendo, foi isso que aconteceu. E aí eu fui estudando lá no colégio, né? Entrei para o Cefet, fui estudando. Quando eu entrei no Cefet, eu virei um aluno ruim, um aluno que não estudava, que não prestava atenção na aula, que passava o tempo todo ali se divertindo, aprendia a tocar violão. E o Cefet tem uma dinâmica que é muito interessante. A dinâmica do Cefet é, você fica lá o dia inteiro e tem aulas ao longo de todo o dia, tá? Só que tem intervalos entre essas aulas. Os alunos bons do Cefet usavam esses intervalos para resolver exercícios, fazer o dever de casa, estudar para uma prova, se divertir. Eu não, eu usava só para me divertir. Eu queria jogar bola, tocar violão. E aí, esses 3 anos que eu passei levando o Cefet assim de qualquer jeito, me atrapalharam muito. Eu não consegui chegar no vestibular em condições, né? É verdade que para as matérias do curso técnico eu aprendia muita coisa. Então, aquela experiência que muita gente tem de eu não sei por que eu estou estudando, eu não sei por que eu estou fazendo isso, essa experiência eu não tinha tanta experiência. Por quê? Tinha as coisas que eu precisava saber no curso técnico, por exemplo, motores elétricos. Para saber motores elétricos, eu precisava aprender trigonometria. Então, eu não perguntava para o professor, para que eu vou aprender trigonometria? E quando alguém perguntava, ele falava, você vai usar isso aqui em motores elétricos no ano que vem. Eu estou fazendo um curso técnico que precisa saber motores elétricos, então eu preciso aprender esse conhecimento aqui. E eu não tive outros conhecimentos que não usavam no curso técnico. Por exemplo, progressões aritméticas e progressões geométricas foi um assunto que eu não vi durante o curso técnico, né? E eu tive que estudar depois para o vestibular. Mas o fato é, eu fui estudando lá no Cefet, terminei o curso do Cefet, terminei o meu ensino médio, o curso técnico. E logo depois eu fui fazer um estágio na empresa que hoje todo mundo conhece como Vale. Naquela época chamava-se Companhia Vale do Rio Doce, hoje chama Vale. Eu fui fazer um estágio no interior de Minas Gerais e ali eu consegui aplicar algumas coisas do meu curso técnico. E nessa cidade veio aquela vontade assim, quero fazer o ITA. Quero fazer o ITA. Cara, eu não sabia direito onde ficava o ITA. Eu tinha falado sobre ITA na época do Cefet, que eu queria estudar no ITA, que era uma escola boa e tal, não sei o quê. Mas eu não sabia nem onde ficava, não sabia como funcionava. E quando eu disse que queria prestar o vestibular do ITA, né? Quando eu disse que queria prestar o vestibular do ITA, as pessoas riram muito de mim, falaram que era muito difícil e tal. E eu comecei a estudar ali por conta própria, bem de qualquer jeito mesmo, tá? Empurrando assim com a barriga, né? E eu não passei, e eu não fiz nem a inscrição naquele final de ano, foi final de 99. Mas eu fiz a inscrição na UFMG. E aí o que aconteceu? Na UFMG eu fui para uma prova que não era tão difícil quanto o ITA, tá? E eu queria fazer, o meu sonho era estudar no ITA, né? Mas eu também estava disposto a fazer engenharia de controle e automação na UFMG, que era um curso moderno e tal, tinha muita tecnologia, mais moderno que engenharia elétrica. Mas eu sabia que estava muito difícil passar em engenharia de controle e automação. Eu achava um curso muito difícil. Sabia que era difícil, a concorrência era alta, a nota de corte era alta. Eu falei, vou fazer engenharia elétrica, porque é um curso que está mais ao meu alcance. E eu fui para a prova sem preparo.
e não passei. E foi aí que eu aprendi a minha segunda lição. A segunda lição é que sem preparo não existe resultado. Eu cheguei na prova do FMG totalmente sem preparo. Eu era um aluno estudioso, eu era um aluno que aprendia fácil, então pode-se dizer que eu era uma pessoa com nível de inteligência necessário para passar naquela prova, né? Eu tinha um raciocínio bom, eu tive uma educação boa, mas eu não tinha preparo para aquela prova. E como eu não tinha preparo, eu não obtive o resultado. E aí foi mais uma vez, eu fiz um processo seletivo e a minha experiência não foi boa, assim como aquela experiência que eu tive quando era criança. Então eu aprendi essa lição. Sem preparo não existe resultado, só existe um jeito de alcançar resultado, que é se preparando. E aquelas pessoas que passaram na UFMG no ano que eu não passei, estavam mais preparadas do que eu, não eram necessariamente mais inteligentes do que eu, mas elas estavam melhor preparadas. Então, a segunda lição que eu aprendi foi essa: sem preparo não existe resultado. Mas eu não me dei por vencido naquela época, né? Porque eu tinha começado a estudar timidamente em casa, né? Mas eu disse, poxa, se eu estudar eu vou passar, porque eu já passei uma vez quando eu estudei, né? Eu passei no Cefet. Então eu comecei a me preparar para o vestibular do ITA, né? Eu fui num cursinho, pedi bolsa, nunca me deram bolsa no cursinho, não me deram bolsa nos primeiros 6 meses, né? Tem uma história que eu já contei algumas vezes, que eu comecei a estudar sozinho, eu peguei livros indicados por professores, inclusive professores daquele cursinho que tinha acabado de chegar em Belo Horizonte me indicaram livros, eu fui estudando pelos livros, comecei a aprender, né? Comecei a construir ali o conhecimento básico, né? Mas estava muito devagar. E aí, uma conversa com a minha mãe, já contei essa história algumas vezes, você vai encontrar aí no YouTube do quadro, mas resumidamente, a minha mãe chegou em casa, me viu chateado, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei que eu estava me preparando para o ITA, mas a preparação não era a preparação necessária, o meu desenvolvimento estava muito lento e dificilmente eu ia passar. A minha mãe se comoveu com aquilo, foi lá no cursinho, conversou com o diretor, os diretores já me conheciam, porque eu ia lá com uma certa frequência tirar dúvidas, e eles montaram uma turma nova e acabaram me dando a bolsa. E eu entrei para aquele cursinho, né, para estudar, e aí eu estava com a minha primeira lição, né? A primeira lição foi que você precisa de um nível básico de conhecimento para começar a acelerar. E eles só me deram aquela bolsa porque eu tinha demonstrado para eles ao longo do tempo, com as minhas dúvidas, que eu tinha alcançado aquele nível básico. Então eles me deram uma bolsa porque, poxa, você alcançou um nível básico, essa turma pede esse nível, tem espaço na turma, vamos te dar uma bolsa. Essa foi a primeira lição. E eu reforcei aquela lição, porque sem preparo não existe resultado, né? Porque eu não passei na FMG por falta de preparo, mas eu comecei a me preparar e por isso eu consegui a bolsa no cursinho. E quando eu comecei a estudar no cursinho foi muito bom, porque os meus professores eram engenheiros formados pelo ITA, e eu queria estudar no ITA, então eles me passavam esse conhecimento. A primeira lição que eu tiro daí é a seguinte, que ter alguém que alcançou o objetivo que você busca te ensinando vai fazer com que você aprenda mais rápido. Então vamos repetir? A terceira lição que eu tirei é ter alguém que já alcançou o resultado que você busca, te ensinando a alcançar aquele resultado, vai acelerar o seu aprendizado. No meu caso, eu tinha ali o apoio dos engenheiros do ITA. Eles me ensinavam a estudar. Então, eles me davam orientações do tipo, olha, você precisa fazer exercícios desse material aqui, deste livro. Para você aprender essa matéria mais a fundo, você precisa olhar este livro aqui, se você não conseguiu acompanhar tudo que eu falei na aula. Eles só, mesmo que você acompanhou, dá uma olhada no livro que vai reforçar. Eles falavam também assim, olha, na semana que vem nós vamos falar sobre este assunto. Estude em casa, faça exercícios no material que eu já estou passando para vocês e venham com dúvidas. Eu fazia aquilo, eu recebia o material, estudava, fazia os exercícios, chegava na aula com dúvidas, né? Então, eu aprendi que tinha pessoas ali para me ajudar. Ao longo do ano eu fui estudando, né, fui aprendendo com eles e eu descobri que eu estava aprendendo muito rápido, né? E eu passei no vestibular da UFMG naquele ano, né? Eu passei no vestibular da UFMG daquele ano. E aí tem uma outra lição que eu aprendi. Eu aprendi o seguinte, eu aprendi que estudo individual é o que conta de verdade.
Estudo individual é o que faz a diferença. Essa seria a nossa quarta lição, né? Por quê? Porque nessa primeira turma que eu estudei, a gente tinha aulas 3 tardes por semana, tá? Só 3 tardes por semana, 2 tardes eram livres e a manhã era toda livre. Então eu assistia às aulas, fazia o que os professores indicavam, mas eu estudava muito por conta própria, eu tinha muito tempo de estudo individual e isso me deu um diferencial muito grande. Como eu tinha muito tempo de estudo individual, eu aprendi a aprender. E quando você aprende a aprender, você consegue aprender mais rápido, porque você sabe o que você tem que fazer. Então, o estudo individual me ajudou a aprender mais rápido. Estudo individual é aquele estudo que você tem ali sozinho, no seu momento, com o seu livro, com a sua lista de exercícios, com a sua redação, com o seu simulado. Isso é estudo individual. E isso vai fazer muita diferença na sua preparação. Inclusive, teve uma coisa que eu fiz no meu 2º ano de cursinho, que talvez seja bom você pensar em fazer. Que assim, eu conversei com os professores, expliquei que eu já estava num determinado nível, eles sabiam disso porque eu tirava notas muito boas nos simulados, e eu combinei com eles que eu não assistiria todas as aulas. Algumas aulas eu sentaria lá no fundo para continuar estudando, fazendo o meu estudo individual. Eles concordaram desde que eu tirasse notas boas nos simulados, e eu conseguia tirar notas boas nos simulados. Tá? Mas teve outras lições que eu aprendi nesse processo. O que eu aprendi com esse processo? E aí chega no final. No final do ano, eu prestei o vestibular para o FMG, para o Cefet, para o ITA e para o INE. Cefet Engenharia. Eu passei no FMG, então eu vi que dá resultado. Se você estiver preparado, você consegue alcançar o resultado. Eu vi também que eu era capaz, que eu tinha melhorado, mas eu quase passei no ITA. Eu não passei no ITA. Tá? E por que eu não passei no ITA? Eu não passei no ITA porque eu fui eliminado em português. Mas nas outras matérias eu estava bem. E aí o que eu aprendi é o seguinte, que para você entrar no jogo, você precisa atingir 120% do necessário. O que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso? Durante o seu estudo, durante os seus simulados, você precisa ter um desempenho 20% acima daquele que você precisa ter para passar no vestibular. Então vamos supor que a média para passar no vestibular seja 7. A média para passar no vestibular é 7. Né? E aí isso aí você pode fazer o exercício para cada matéria. 20% de 7 é 7 vezes 0,2, que dá 1,4. 1,4 mais 7, 8,4. Então, para eu conseguir passar naquele negócio que a média é 7, eu preciso ter um desempenho na faixa dos 8,5, 8,4, que seria 20% a mais do que 7. Então, você tem que ter um desempenho acima de 85%, né, que é 8,5 de 10, 85% para você entrar no jogo, para você chegar na prova brigando pela vaga. Para você ter um desempenho de 85% ao longo da sua preparação, você precisa mirar o desempenho de 100% em tudo que você for fazer. Isso significa que você tem que fazer todas as listas, tentar acertar todas as questões, escrever as redações para tirar a nota máxima. Com isso, você vai aprender mais rápido. Nas listas, nos simulados, você vai ter ali, principalmente nos simulados, o desempenho dos 85%, e na prova, se você tem um desempenho de 85% nos simulados, provavelmente você vai ter o seu 7 na prova que você está buscando, porque aí entram outros fatores. Essa foi mais uma lição, né? Essa seria a 5ª lição de hoje. Para você atingir o seu objetivo, aliás, para você entrar no jogo, no dia a dia você tem que estar atingindo 120%. Né? Ou seja, você precisa de 120% do necessário só para entrar no jogo. No seu dia a dia, você precisa tirar sempre 20% a mais do que o que você vai precisar na prova. Só assim você entra no jogo e consegue disputar. Essa seria a 5ª lição. E a 6ª lição é uma lição de humildade. Né? Qual foi a 6ª lição que eu tirei desse processo? De passar no FMG, mas não passar no ITA. A lição que eu aprendi foi a seguinte: você precisa... todo mundo precisa de humildade para ouvir os mais experientes. Humildade para ouvir os mais experientes é essencial para você alcançar o seu objetivo. Isso vale nos estudos, isso vale em qualquer coisa. Tá? Isso vale em qualquer coisa. Bruno, por que você está falando isso? Porque os meus professores, aqueles que eu admirava, que eu seguia, me orientavam a estudar mais português. Justamente a matéria que eu tinha ido mal.
né? E se eu tivesse aprendido com eles, eu não teria vivido essa frustração de não passar no vestibular, né? Então, assim, faz muita diferença você ter alguém te ensinando, e além de ter alguém te ensinando, você precisa aprender a pensar como aquela pessoa pensa. Isso é diferente de saber o que a pessoa sabe. Você precisa aprender a raciocinar como a pessoa raciocina, e esse é um exercício que eu fazia, né, de raciocinar como a pessoa que está me ensinando raciocina. E além disso, você precisa ter humildade para escutar os conselhos daquela pessoa mais experiente e seguir esses conselhos. Porque assim, provavelmente você vai alcançar um resultado muito parecido ou igual ao que aquela pessoa alcançou, né? Então essa foi a 6ª lição, a lição de que é preciso ter humildade para ouvir os mais experientes e seguir a voz da experiência, tá? Mas, e aí entrou o ano de 2001, que foi o ano que eu estudei e passei no ITA, né? Pô, foi um ano muito bom, né? Ter estudado esse ano e ter passado no vestibular. Mas não quer dizer que eu tinha aprendido tudo aí. Ao longo desse ano, eu aprendi algumas coisas que fizeram muita diferença na minha preparação e que fizeram muita diferença na forma como eu aprendi, como eu ganhava conhecimento. A 7ª lição, a gente tem mais 4, né, contando com a 7ª, a 7ª lição que eu aprendi nesse processo de passar no ITA no último ano, e isso vale para qualquer vestibular, foi o seguinte: que ensinar o que você sabe para outras pessoas vai te levar para um outro patamar. No ano anterior eu já dava algumas aulas particulares para ganhar um dinheiro e tal, mas em 2001 eu dava aulas particulares e ainda tirava dúvidas dos meus colegas de cursinho depois das aulas, né, enquanto eu ficava esperando o horário do meu ônibus passar. Isso foi muito bom para mim. Isso me levou para um outro nível, porque eu conseguia entender a dificuldade das outras pessoas e eu aprendi a matéria num nível que eu era capaz de ensinar para os outros. Eu aprendi todos os detalhes da matéria. Lição que você pode tirar nessa situação: é muito legal se você encontrar pessoas para quem você pode ensinar aquilo que você está aprendendo. O jeito mais fácil é começar a dar aulas particulares. E você pode começar dando aulas particulares de graça. Você dá as aulas particulares de graça, colhe os depoimentos daquelas pessoas que tiveram aulas com você, monta uma páginazinha na internet e divulga lá o seu site de aulas particulares e sai espalhando para as pessoas da sua região. Depois a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Mas o importante é isso. Quando você começa a ensinar o que você sabe para outras pessoas, você sobe de nível, sobe muito de nível. E aí entra naquela etapa que o seu conhecimento é valioso para os outros. E aí entra a lição número 8. Se você tiver colegas que te desafiam, você vai crescer muito mais rápido. Isso aconteceu quando eu estava estudando para o Cefet, que eu tinha lá os meus colegas do grupo de estudos, né, que eu trocava ideia com eles e eles me desafiavam a explicar para eles coisas que eles não entendiam. Mas na época do cursinho eu tinha uma colega que me ajudava na parte de redação. O nome dela é Luciana. Ela foi até estudar no ITA comigo no mesmo ano. A Luciana, hoje ela é capitão da aeronáutica, né, seguiu carreira militar, uma pessoa sensacional. A Luciana corrigia as minhas redações antes de eu entregar essas redações para a professora de redação, né? E isso me ajudou a escrever redações melhores. A Luciana também aprendeu como não se escreve uma redação, porque as minhas redações eram muito ruins, mas eu aprendi a escrever redações, né? Então, tirar aquele 7 ali na mão da Luciana era um desafio para mim. E eu tinha que tirar mais, e às vezes eu tirava mais do que 7 na mão da professora, já com uma redação melhor, que a Luciana talvez até me desse uma nota maior. E uma outra lição que eu tirei também, ainda é dentro da mesma lição, de ter pessoas que se desafiam, em relação a um amigo que eu tenho, chamado Robson. A gente é amigo até hoje. Hoje ele trabalha em banco, lá em São Paulo, no banco norte-americano, é um executivo, mas é um cara que fez cursinho comigo, um cara muito bom de matemática. Então a gente fazia competições de matemática, quem resolvia os exercícios mais rápido, quem resolvia os exercícios mais difíceis, e aí a gente tinha momentos de descontração nessas brincadeiras, nessas competições, mas eu era desafiado. Então, se você tiver aí colegas com quem você possa competir de forma saudável, tá? Uma competição saudável, de quem faz os exercícios mais rápido, quem consegue fazer o exercício mais difícil, e aí um ensinando para o outro, com certeza você vai atingir um nível maior do que o que você está agora. Você vai aprender a se desenvolver. Então, essa seria a 8ª lição,
ter colegas que te desafiam vai te ajudar a crescer. E aí eu passei no ITA, nesse ano eu passei no ITA, passei no IME, vestibulares difíceis, né, que para mim eram grandes desafios, que eu consegui vencer por causa dessa trajetória que eu construí, entendeu? Por causa dessa trajetória de aprendizados, né? E eu fiz o ITA, estudei no ITA, depois eu fui estudar fora, trabalhei no Brasil em grandes empresas, trabalhei fora, estudei fora, enfim. Mas chegou um momento que eu estava montando o quadro, né, e eu precisava de mais tempo, eu resolvi fazer um concurso da Petrobras. Estava ali com uns 30 anos. E fui fazer o concurso da Petrobras, e aí foi de onde eu tirei a nona lição. Qual foi a nona lição que eu aprendi? A nona lição que eu aprendi é: o quase passar deve ser o motivador para você passar. Eu fiz o concurso da Petrobras, quase passei. Quase passei, fiquei por muito pouco. Por que eu não passei? Porque eu não tinha estudado o suficiente, porque eu não tinha me preparado direito, porque eu não conhecia direito a prova. Mas eu sabia, baseado no meu histórico, que se eu estudasse direito, se eu conhecesse direito à prova, eu conseguiria passar. Então aquela reprovação foi uma motivação para eu estudar mais e passar na prova no concurso da Petrobras para engenheiro de petróleo. E aí no ano seguinte eu passei, eu aprendi essa lição e passei. Eu aprendi que o não passar ou o quase passar deve ser um motivador para que você passe na próxima tentativa. Isso aconteceu comigo na época do Cefet, porque eu não passei no Senai, aconteceu quando eu não passei no FMG, aconteceu quando eu não passei no ITA e quando eu não passei na Petrobras e depois passei. Sempre que eu fui reprovado num processo, ao invés de sofrer por causa daquilo e ficar mal, eu usava aquilo como um estímulo para que eu estudasse mais e passasse. Foi passando esse processo, né? Então o processo foi seguindo, eu não passei na Petrobras na primeira tentativa, mas isso não me abalou, então eu fui para a segunda tentativa. Na segunda tentativa eu estudei de forma diferente, eu peguei os últimos 5 anos de provas da Petrobras, fiz todas as questões, fiz todas as provas e a cada prova que eu fazia, eu identificava aquelas questões que eu não sabia resolver. E eu ia atrás daquela matéria para aprender a resolver essas questões. E ia fazendo isso repetidamente, até que depois de fazer 5 provas eu tinha coberto praticamente todo o conteúdo, fiz a prova e passei. Mas eu tirei outras lições também, né? E a grande lição, que seria a 10ª lição que eu vou passar para vocês hoje, é a seguinte: saiba escolher um desafio, tá, alinhado à sua realidade. Então, qual que é a 10ª lição? A 10ª lição é: saiba escolher um desafio alinhado à sua realidade. O que significa isso? Você tem que escolher uma prova que você conhece a concorrência, que você sabe as notas de corte, você sabe o que cai na prova, você sabe o perfil da pessoa que passa. No meu caso, no concurso da Petrobras, eu poderia escolher várias carreiras. Eu poderia escolher engenheiro de petróleo, engenheiro eletricista, engenheiro de sistemas, várias engenharias. Eu poderia também escolher curso técnico, de eletrotécnica, que foi o que eu fiz, eletrônica, enfim. Mas por que eu escolhi engenharia de petróleo? Porque a prova para engenheiro de petróleo era uma prova mais ou menos no nível do vestibular do ITA. E eu já tinha passado no vestibular do ITA uma vez. Eu sabia aquela matéria, né? Tinha algumas questões de curso superior, mas ainda era naquele nível. Então eu conhecia a prova. Eu fui validar essa informação e vi que a maioria das pessoas que passavam no concurso da Petrobras para engenheiro de petróleo eram engenheiros formados no ITA ou no IME. Eu já tinha passado no ITA e no IME. Eu tinha feito engenharia no ITA. Então, assim, era uma prova que, teoricamente, eu conseguiria resolver, né? E aí, teve esses pontos, assim, eu até anotei aqui, eu conhecia a prova que eu ia prestar, e você deve conhecer a prova que você vai prestar. Eu sabia quais eram as notas de corte, então eu sabia quanto que eu tinha que tirar nas provas anteriores, e eu conhecia o perfil dos aprovados. Eu estava dentro do perfil dos aprovados. O que eu precisava era, ao longo da minha preparação, ter aqueles 20%. Então a prova tinha 50 questões. A média para passar na prova era mais ou menos 8. Nossa, era muito alta, era 80% da prova. Então, eu tinha 80% de 50 questões, eram 40 questões. Ninguém tinha sido reprovado com menos de 40 questões. Todo mundo tinha tirado acertado 40 questões, tinha passado.
Então eu penso assim, poxa, eu tenho que tirar 40 questões. O meu objetivo aqui nos simulados lembra da regra dos 20%? Eu tenho que tirar 48, né? Porque 20% de 40 é 8. Então 40 mais 8, 48. Eu tenho que tirar 48 nas provas. Para conseguir isso, eu tenho que mirar no 100. Então eu tenho que aprender a resolver todas as questões. Né? E aí eu usei essa estratégia. Então a 10ª lição é essa: saiba escolher um desafio alinhado à sua realidade. Porque se você seguir esses 10 passos, aí a gente tem uma colinha aqui, eu tenho uma colinha aqui que eu preparei. Vamos fazer uma revisão? Quais são as 10 lições que eu aprendi ao longo da minha vida aprendendo a estudar? A primeira delas, você precisa de um nível básico de conhecimento para começar a acelerar o seu aprendizado. Então essa foi a primeira lição. A segunda, sem preparo não existe resultado. Sem preparo é reprovação. A terceira, ter alguém que já alcançou aquele objetivo que você quer alcançar te ensinando, vai te ajudar a crescer mais rápido. A quarta, estudo individual é o que conta de verdade, é o tempo que você estuda por conta própria. A sexta, você precisa, no dia a dia, atingir 120% do objetivo que você quer alcançar. Tá? Essa seria a quinta lição. A sexta lição, você precisa de humildade para ouvir aquelas pessoas que estão ali para te ajudar, que são mais experientes. Humildade para ouvir as pessoas mais experientes é essencial para você passar. A 7ª lição, eu estava mostrando errado, né? A 7ª lição, ensinar o que você sabe vai te levar para um próximo nível. Então arrume alguém para ensinar a matéria que você for aprendendo. Tá? A 8ª lição, ter colegas que te desafiam vai te ajudar a crescer mais rápido. A 9ª lição, quase passei, deve ser encarado como um motivador para você passar. E a 10ª lição é: saiba escolher um desafio alinhado à sua realidade, de acordo com a sua realidade. Então essa foi a minha história, né? A gente já está aqui conversando há um tempão. A gente está terminando o vídeo. Se você gostou dessa história, então você inscreve aí no canal para você receber as outras histórias, né? A gente vai ter essa conversa sobre aprender mais rápido com uma frequência grande daqui para frente. Clica no sininho para você receber os outros avisos e deixe seu comentário para dizer aí o que você achou. Se você tem alguma pergunta, conta aí para mim qual que é a sua dificuldade, porque eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.